Tratando de espaço físico, as mudanças em relação à valorização e utilização de porções de território pelos homens são perceptíveis. Desde o aumento do preço do metro quadrado do bairro à descoberta de um planeta a milhares de anos-luz da Terra, nossa percepção e aproveitamento do espaço variam largamente. Mas daqui a algum tempo, qual será o futuro do espaço físico para a humanidade? Primeiro, para ter-se uma dimensão do quanto nossa relação com o ambiente mudou, analisaremos o âmbito rural a partir de seu aproveitamento no passado. Imagine-se como um proprietário de terras na Europa medieval. Com um feudo considerado pequeno, seu terreno teria de 120 a 150 hectares de extensão, o que equivale a aproximadamente 1.500.000 metros quadrados. Evidentemente, sua noção do que é grande e do que é pequeno não poderia ser mais diferente do que é hoje em dia. A comunicação era difícil, e mesmo um curto recado poderia demorar semanas para chegar a um destinatário. Todo gado bovino vagava livremente por porções infindáveis de natureza intocada, de maneira a fazer com que até mesmo a locomoção dentro do feudo seria uma espécie de viagem. Agora, tente voltar ao século XXI, a era da otimização máxima do espaço para a pecuária, com a criação intensiva de gado, forte mecanização do manejo dos animais e também do uso de tecnologia de ponta para pesticidas e processos de plantação e colheita, acabam economizando tanto tempo quanto o solo do agricultor. Hoje em dia, graças à escassez de espaço físico, as fazendas são bem menores, porém muito melhor aproveitadas, produtivas e lucrativas. No futuro, as perspectivas são ainda melhores. Como o problema da distribuição espacial entre as pessoas tende a se agravar, estão sendo desenvolvidos projetos audaciosos no campo da tecnologia e arquitetura agrícola, para que haja especialmente a integração entre o meio urbano e rural. Por exemplo, a chamada Dragonfly, ou Fazenda Vertical, idealizada por Vincent Callebaut. Projetada para ser totalmente sustentável e entregada à cidade, essa propriedade rural promete ser um ecossistema vivo e produtivo, porém sob o formato de um prédio, que seria, portanto, imune às mudanças climáticas de diferentes pragas da natureza, além de permitir o cultivo ao longo do ano. Outra promessa vinda de recentes exposições científicas na China é a Plantagon, estufa vertical para a produção de alimentos. Será implantada no interior da Suécia e cada andar da estrutura abrigará uma diferente cultura de vegetais. É evidente, portanto, que a noção de espaço físico se transforma no decorrer do tempo. Uma das consequências de urbanização é a menor disponibilidade de espaço para cada indivíduo. Com isso, a noção de grande e pequeno também se alterou. Vamos exemplificar. Nos tempos coloniais, uma propriedade considerada grande possuía aproximadamente 1.200 metros quadrados. Atualmente, nos grandes centros urbanos, uma casa de 300 metros quadrados já se destaca por seu tamanho. Disso, os avanços tecnológicos permitiram um melhor aproveitamento do espaço disponível. Não é incomum encontrarmos 300 famílias vivendo em mesmo terreno de 300 metros quadrados. Tudo isso devido ao processo de verticalização. Para alguém que viveu há 100 anos, seria inimaginável que tanto espaço pudesse ser obtido de um terreno tão pequeno. Isso só ajuda a sustentar a ideia de que a noção de espaço muda. Os interiores das construções também passaram a ser muito melhor aproveitados, fatos que levou espaços antes considerados pequenos a serem suficientes para o que se deseja. Um ótimo exemplo disso são os famosos hotéis cápsulas japoneses. Esses oferecem quartos de 1 por 2 para seus hóspedes, sendo que os dormitórios incluem televisão, mesa dobrável, Wi-Fi e ar-condicionado. Camas embutidas em armários e projetos arquitetônicos inovadores como o da loja de chá de Gourmety, que é totalmente dobrável, transformando-se em uma caixa quando não está em funcionamento, também mostram que cada vez mais espaços antes considerados pequenos tornam-se muito maiores, no sentido de caberem mais coisas. No caso das distâncias, a alteração também é evidente. O longe vem se tornando cada vez mais perto. Antigamente, por exemplo, os únicos meios de locomoção eram andar a pé ou a cavalo. Por isso, viagens ou até mesmo visitas aos centros das cidades tomavam bastante tempo. Com os avanços tecnológicos, meios de transporte inovadores e cada vez mais eficientes vêm sendo apresentados. Isso encurta nossa noção de distância, já que cada vez leva-se menos tempo para ir de um lugar ao outro. Por exemplo, antigamente, para locomover-se do Rio a São Paulo por meio de carroças, demorava-se 5 dias. Atualmente, o mesmo percurso realizado de carro leva apenas 6 horas. Podemos dizer, portanto, que no futuro levaremos menos tempo para percorrer distâncias cada vez maiores. Atualmente, é comum existirem pessoas que trabalham em uma cidade e vivem em outra, isso devido à facilidade de locomoção proporcionada pela tecnologia. No futuro, cruzar fronteiras internacionais será tão rápido quanto mudar de bairro em São Paulo nos dias atuais. Provavelmente, as pessoas passarão a trabalhar em outros países e voltarão para suas nações de origem ao fim do dia. Ou, quem sabe, a tecnologia será tão avançada que alguns terão reuniões em Tóquio pela manhã, almoços em Paris e farão uma visita ao Central Park ao entardecer.
Seria exagero dizer também que as longas viagens a negócios seriam idas a outros planetas. O futuro poderia tornar possível a possibilidade de habitarmos outros planetas, ou, ao menos, desenvolver atividades agrícolas e industriais fora da Terra. Se olharmos para o passado, para cerca de 100 anos atrás, nossa noção concreta de espaço se limitava ao planeta Terra. Viajar pelo espaço e alcançar outros planetas eram ideais inimagináveis. No entanto, em 1957, a União Soviética colocava em órbita o Sputnik, o primeiro satélite artificial. Alguns anos depois, em 1969, o homem chegou à Lua. Hoje em dia, o robô Curiosity, lançado pela NASA em 2011, habita a superfície de Marte. Ou seja, cada vez mais, graças à tecnologia, as distâncias se encurtam. Evidente que, no futuro, as distâncias se encurtarão ainda mais. Quem sabe não visitaremos outros planetas durante as férias, em vez de outros países. Pode parecer fantasioso, mas já existem planos para tais viagens. A NASA confirmou que sua prioridade é, em 2030, mandar seres humanos para Marte. Vale ressaltar que o crescimento populacional dos humanos pode chegar a tal que a Terra não mais será suficiente para fornecer os recursos demandados por nós. É possível falar, então, em um colonialismo do espaço. Frente à perspectiva de avanço da tecnologia e à ganância do homem, em algum tempo será possível que Marte seja a nova América de 1500. Dessa forma, é possível concluir que a mudança na visão sobre o espaço físico é contínua e permanente. No futuro, cada vez mais a tecnologia encurtará distâncias e oferecerá possibilidades de otimização e aproveitamento do espaço, dando lugar também à ocupação e visitação de outros planetas.